A paz do Senhor Jesus. Eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Aleluia, a partir do versículo 36, que diz assim: E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete como um banquete de um rei. E o coração de Nabal estava alegre, e ele já estava muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu o seu coração. E ficou ele como pedra. E aconteceu que, passando quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor que julgou a causa de minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis que a tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com suas 5 moças, que se seguia as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Aleluia, amém. Vou marcar aqui. Aleluia. 2 vezes, nós vemos que Abigail se apressa, 2 vezes. Aleluia. O Senhor falava ao meu coração que nesta palavra, aleluia, fala de sigilo, Aleluia, fala do juízo de Deus, Glória a Deus. Aqui no versículo 36 diz que Abigail não contou nada, aleluia, para tudo aquilo que tinha acontecido, que ela foi ao encontro de Davi, Davi vinha e queria acabar com tudo, ela não conta nada, ela não conta nada, porque quando ela chega daquele encontro que ela teve com Davi, daquela missão que ela foi fazer, ela chega em casa e encontra seu marido bêbado. E o Senhor falava ao meu coração que muitas das vezes nós temos, mulheres sábias, temos que permanecer em silêncio a tempo, aleluia, que a gente, chegou o tempo que a gente, aleluia, tem que ficar calados. Temos que ficar calados. É tempo em que o Senhor nos prova, é tempo que o Senhor quer que a gente fique calado. E muitas das vezes a gente quer falar, e Deus está dizendo: se cale. Observe que Abigail passou por esse tempo, a sunamita também passou por esse tempo de, aleluia, secreto, de sigilo, aleluia. A mãe de Moisés também teve o tempo em que ela passou no secreto. A gravidez daquela mulher foi no secreto. Ela teve o filho no secreto. Ela guardou aquela criança em casa por 3 meses no secreto. Ela fez ali aquele cestinho, aleluia, e colocou o menino ali no secreto. Então, para mulheres de Deus, o Senhor quer contar com mulheres que saibam o que é isso. Saiba o que é estar no secreto. Aleluia, glória a Deus. E observe que na manhã seguinte, aleluia, sucedeu, pois, versículo 37, que pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu seu coração, e ficou ele como pedra. Chegou tempo de falar, chegou o tempo, aleluia, em que ela iria falar, chegou o tempo, aleluia, em que a sunamita iria falar, chegou o tempo em que a mãe de Moisés iria falar, aleluia, e ela foi recompensada por isso. Depois, aleluia, que a filha de Faraó vê o cestinho, se encanta por aquele menino, aleluia, a irmã dele já estava ali, de guarda, ela pede, aleluia, ela pergunta a filha de Faraó se ela quer alguém que venha cuidar daquele menino, e ela diz que sim, ali ela vai chamar a mãe do menino, e a mãe do menino recebe essa missão de cuidar do menino, e agora com salário livre,
livre para todo mundo ver. Aleluia. Chega o tempo de falar, meus irmãos. Deus quer o tempo do silêncio, mas também chega o tempo de falar. E o Senhor falava ao meu coração sobre algumas palavras aqui, que nesta leitura fala segredo, né, silêncio, juízo de Deus, justiça, alegria e convite. Tudo isso tem aqui nessa palavra. Aleluia. Aqui, alegria, porque vemos que depois que Deus faz justiça, aleluia, depois que Deus tem ali o verdadeiro culpado, pune o verdadeiro culpado, aleluia. Aqui no versículo 39 diz assim: e ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que julgou a causa da minha afronta recebida da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Aleluia, Deus não tem culpado por inocente. Não se preocupe se você está passando por isso. Deus sabe exatamente, aleluia, o que aconteceu. Deus sabe exatamente, aleluia, tudo o que aconteceu. Glória a Deus. E observe que aleluia, mandou Davi falar a Abigail para torná-la por mulher. Houve aqui um convite, e a Bíblia também vai nos dizer que, aleluia, no versículo 42, e Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças. Houve convite, houve alegria, houve juízo de Deus, aleluia. Observe que essa história termina o que? Com alegria. No começo, aleluia, foi afronta, no começo foi tristeza, no começo foi amargo, no começo foi difícil, mas observe que Deus termina essa história com aleluia, convite e alegria, casamento, festa, aleluia. Coloque nas mãos do Senhor tudo aquilo que você tem passado, toda afronta que você tem sofrido, tudo aquilo que você tem vivido, e saiba que Deus, ele é um justo juiz, aleluia, ele sabe cobrar de todos aqueles que, aleluia, te afrontaram, amém? Que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale muito, muito mais ao nosso coração, amém.